Fala, galera! Aqui quem fala é Larissa Palhares e a gente está no Que Rola em Brasília podcast. E hoje eu tô com uma convidada mais que especial e a gente vai bater um papo sobre corrida. A minha convidada, gente, ela é influenciadora, tem mais de 180 mil pessoas ali ligadinhas com ela nas redes sociais, no Instagram. E olha só, ela é bastante coisa, na verdade. Ela é mãe, é servidora pública, é corredora, é maratonista, é influenciadora. E, gente, eu tô aqui com a Aline Trancoso. Seja muito bem-vinda, Aline, ao Que Rola em Brasília podcast. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Olha, a Aline estava contando pra gente que é a primeira vez dela no podcast. Então, assim, esse papo aqui é inédito, hein, galera? Inédito com a Aline. E a gente vai falar bastante dessa rotina fitness dela, da rotina das corridas, desse estilo de vida aí que tá conquistando muita gente, principalmente agora, né, Aline? Mais recentemente, tá virando uma febre. Com certeza. E ó, vamos lá. Eu queria saber se você sempre foi essa pessoa ativa. Você sempre foi essa pessoa ativa ou isso é uma coisa nova, assim, na sua vida? Como é que aconteceu? Desde criança eu sempre gostei muito de esporte, né? Só que teve alguns momentos da minha vida que eu fiquei um pouco sedentária, né? Tive a vida adulta, começo a trabalhar. Quando eu comecei a correr, eu já fazia academia, né? A musculação. Só que mesmo fazendo a musculação, era algo assim que eu não tinha a mesma paixão que eu tenho hoje pela corrida. Aí, quando eu comecei a correr, eu tive três principais motivações. Eu comecei a correr porque eu estava acima do peso, queria muito emagrecer, né, que é uma motivação geral, né, A muita gente gente sabe. começa a correr para perder peso. Eu queria também melhorar mais meu condicionamento físico e queria diminuir a ansiedade, o estresse do dia a dia. Foi uma época que eu tinha acabado de me mudar para uma cidade diferente, não conhecia muitas pessoas. E estava, assim, muito ansiosa, estava com a autoestima mais baixa também, então a corrida, ela foi, assim, entrou na minha vida, assim, justamente, assim, para agregar e trouxe muitas coisas positivas, valeu muito a pena. Ó, que bom, já fica a dica aí para quem não corre, ó, o depoimento de alguém que tá aí nessa rotina há bastante tempo e que ama. E, Aline, muita gente acha que para você correr é só colocar um tênis e pronto, e correr. O que que as pessoas mais subestimam dentro desse universo, na sua opinião? Assim, eu penso assim, eu sempre falo que a primeira dica para que eu dou para quem quer começar a correr é apenas comece. Mas lógico, né, que a gente sabe que você tem um tênis ali que seja mais adequado para a prática de esportes, um tênis esportivo, não precisa ser o tênis mais caro, mas que um tênis que te dê conforto. Focar também na alimentação, na questão do sono. E quem está iniciando, uma dica que eu acho muito bacana também é você intercalar a corrida com a caminhada. Hum. Começa, corre ali 1 minuto, vai descansando 2 minutos, e conforme você vai treinando, vai aumentando o tempo de treino, o condicionamento físico ele vai melhorando, e aos poucos você vai começando a correr, e daqui a pouco você está fechando aí seus primeiros quilômetros. Pela sua experiência, você acha que é um desenvolvimento rápido, assim, se é um esporte que você nota o progresso rapidamente ou demora até você notar, por exemplo, esses, pace, né, que vocês chamam? Pace, é. Para você começar a notar que seu pace está melhorando. Para quem não sabe, pace me ajuda, porque eu não Sim. sou desse mundo. Então, para quem não sabe, eu inclusive que tive que dar uma estudada. É o seu tempo por Por quilômetro. quilômetro, é a quantidade de minutos que você faz por quilômetro. Então, quanto menor o pace, melhor. Quanto menor o pace, mais rápido, né, que você é. E Mas quando a gente está iniciando, o ideal é a gente não focar tanto no pace, né, focar mais na questão do condicionamento físico mesmo. Então o pace não é Porque foco no primeiro o momento. pace não, nesse primeiro momento ele não é foco, né, porque primeiro você vai condicionar seu corpo para que você comece a correr e comece a ter suas conquistas ali, quilômetro a quilômetro. E você acha que rapidamente, assim, considerando É outros um esportes processo, assim, é um processo. olha, eu vou pela minha experiência, para mim não foi tão fácil. Eu já até fiz alguns posts lá no Instagram, até falo assim, quando eu comecei a correr no início, eu achava que a corrida não era para mim, porque eu ficava, assim, com muita falta de fôlego, Eu eu sou não assim. conseguia
com aquela falta de fôlego, eu começava a correr, me dava uma dor de lado, que o pessoal chama do desviado, dor de facão tem vários nomes. Então, eu tinha essas dores, eu tinha a questão da respiração também, que era muito ruim, que eu acho que não é nem que a respiração é ruim, a questão é a falta de condicionamento mesmo, que a respiração ela melhora de acordo com os treinos. Mas assim, no início é bem desafiador. Então a gente tem que querer muito, sempre falo, persista, não desista. Foca no motivo que você começou, que você quer começar a correr, seja para perder peso, seja para se divertir, seja para fazer amigos, foca e vai. Não pensa muito, porque realmente no início ela é bem desafiador. A maioria das pessoas que eu conheço tiveram muita dificuldade, mas depois também que você começa a correr, você vê assim que as coisas começam a fluir, na respiração ela começa a fluir melhor, aí você começa a correr um pouquinho mais rápido também. Então você acha que é um esporte de persistência mesmo, que você tem É que um esporte de insistir nele. persistência que você tem que insistir. Entendi. Você estava comentando que o seu início foi assim, eu não tive muitas experiências correndo, mas aqui inclusive a emissora incentivou a gente, teve uma vez que por conta da Record eu fui correr e foi exatamente como você relatou, que Viu, né? eu Falta de fôlego, muito, muito. dores, né? E eu achava, foram 5 quilômetros. 5 quilômetros é tranquilo, é o menor que a galera menor, faz. né? Hum. Ele vai ver, é um É desafio, difícil. né? É desafio mesmo. Ó, e você tem mais de 180 mil seguidores. Como é que é lidar com essa responsabilidade de inspirar tanta gente, motivar? Como é que você lida com isso? Olha, assim, eu agradeço muito a Deus, assim, por hoje ter assim, uma rede social que eu possa alcançar tantas pessoas, né. Eu penso que correr para mim foi um benefício muito grande para minha saúde física, para minha saúde mental, e esse é o meu objetivo, influenciar cada vez mais pessoas a correr e aquelas que correm permanecer correndo, se desafiando, superando seus limites e sendo, acima de tudo, felizes. Você tem alguma história aí de seguidor que teve alguma virada de chave muito grande, relatou alguma coisa? Isso já aconteceu aí no seu mundo das redes sociais? Sim, já teve vários relatos. Assim, quase sempre chega alguma história, assim, que incrível de superação, né. Já teve uma pessoa que teve câncer, né, que ela falou que começou a correr, assim, nesse período e para ela foi muito bacana a corrida, porque trouxe mais inspiração para ela, trouxe mais alegria para a vida dela. Já teve um caso de uma seguidora que falou que o esposo faleceu e que a corrida, assim, naquele momento para ela, assim, foi muito bom. Chegou, assim, como uma válvula de escape para ela, assim, para ela conseguir suportar, né, aquela situação. Então tem muitos exemplos, muitas histórias, assim, de superação, de pessoas que começaram a correr porque passaram por algumas frustrações para curar algo, né. Uhum. Que a corrida é isso, a corrida ela cura, ela liberta, ela traz paz, traz superação e ela faz acreditar também que nós somos capazes. Nossa, lindo relato. Eu tenho uma irmã, né, que ela fazia é plantonista, então ela ficava com a cabeça muito cheia de trabalho. Ela falava que a corrida realmente esvaziava a mente, que tem Sim. é quase um processo terapêutico. E das poucas vezes que eu, né, me arrisquei a correr, eu senti a mesma coisa. Não, Você é sente isso também? sinto. Eu falo que é onde o corpo cansa e a mente descansa. Exato, exato. A Mas que corrida realmente tem muitos relatos, né, que as pessoas falam que a corrida ela é muito terapêutico, né, que a corrida ela ajuda a gente a ficar com a mente mais leve, né. Hoje várias vezes eu já saí de casa, assim, para correr, assim, com a cabeça cheia com problemas e pensando, e com algum problema para resolver, e cheguei em casa muito mais leve. então já foi a sua Mas fuga é, da realidade. fuga da realidade. A De minha e de milhares de pessoas aí que correm. Você pode conversar com qualquer pessoa que ela vai falar: "Não, a corrida realmente também é uma forma de terapia". você já passou por de repente, algum perrengue que ao invés sei lá, falar com suas amigas, foi correr pra esvaziar a cabeça, já Sim, teve várias vezes. Eu já passei por um tratamento de saúde, né, que aí me recomendaram bem assim: "Ah, é bom você fazer você conversar mais com as amigas, sair mais e tudo, tal, né". Aí eu falei bem assim: "Ah, eu vou sair com as amigas, mas assim, eu vou focar um pouco mais na corrida também". que ajuda, né, Tem que então ter ajuda, que é a junção, a corrida e as amizades, né, que é um conjunto, né, de coisas que faz a gente se sentir bem, né, e a corrida
tá nesse universo. Que coisa boa pra gente saber que é um exercício físico, mas que também é um exercício que ajuda mentalmente. E realmente, não é a primeira pessoa que me relata isso e ela corre já há muito tempo. Corrida é isso, gente. Corrida é benefício físico e principalmente mental. Principalmente. Eu acho que por isso que tem conquistado tantas pessoas. Possivelmente, é verdade. Porque quem começa parece que não quer mais parar. Mas parar. E pra quem não corre e quer começar, qual que é o seu conselho aí pra dar o primeiro passo? E quem sabe tá aí na na nossa primeira edição, né, do Bora Correr, que a gente vai fazer pela Record. Qual seria seu conselho? Gente, é isso. Comece assim. Pega um tênis que você tiver. O primeiro tênis que você tiver em casa, pode pegar. Vai lá, coloca ele no pé, saia para correr. Sai e começa a se sentir o seu corpo. Lógico que você vai ter esses desafios de respiração, vai ter se sentir muito cansado. Comece a intercalar a corrida com a caminhada. Se você tiver esse objetivo, uma prova escrita, quem não tiver inscrito ainda no Bora Correr, se inscreve, que aí já aproveita, já treina, né? Quando a gente treina para uma prova, é melhor ainda porque a gente treina com foco naquele objetivo. Entendi. E olha, a corrida, ela é um esporte que é democrático, né? Porque querendo ou não, você coloca o tênis e você pode ir pra rua. Mas muita gente tem falado também que é um esporte que está se elitizando, porque, né? Você vai se profissionalizando, assim, vai ficando melhor, e de repente é um tênis melhor. Aí tem o grupo de corrida, tem os relógios, né, específicos. Você acha que você ainda assim considera um esporte democrático ou você acha que realmente se tornou um esporte de elite? O que você pensa sobre isso? Não, eu penso que a corrida ainda é sim um esporte democrático. Eu mesmo quando eu comecei a correr, vou contar minha história de corredora, Pois né? conte, Eu Mariana. comecei numa época que a corrida não tinha esse boom todo, né? E tudo. Então, eu não tinha relógio, esses relógios com GPS que tem, de várias marcas aí. Eu tinha um aplicativo que eu instalei no meu celular só para saber quantos quilômetros eu conseguia correr, né? Ali, só Pra para ter me uma noção, acompanhar, assim. Eu peguei o mesmo tênis que eu ia para academia e coloquei para correr ali e deu certo também. O tênis, como eu falei, né? O tênis foi o mesmo que eu usava na academia. Eu não tinha o relógio, não tinha esse relógio com GPS. A roupa também, eu dei uma adaptada, né? Coloquei um boné que eu tinha em casa e saía para fazer os treinos. Então, assim, se você quiser começar a correr, você não precisa ter um tênis da moda com placa de carbono, que é desses mais caros. Você não precisa ter um relógio com GPS. Eu acho que você precisa ter mais força de vontade. É lógico que com o tempo você começa a gostar tanto daquele esporte, praticar, que você começa a querer um pouco mais de comodidade, um pouco mais de conforto. Aí sim você passa a investir em algo que para você considere ser relevante, não para as outras pessoas, né? Se você achar que, quero investir num relógio, eu quero investir no tênis que me dê um pouco mais de conforto, que me dê um pouco, né, um pouco mais de velocidade, tudo bem. Mas para iniciar, eu acho que você inicia com o que tem. Acho que isso sim é o mais importante. Não seria então uma exigência, seria um processo natural, né? De autoconsideração. Eu falo por conta própria que foi um processo natural. Eu comecei de forma bem simples, com o que eu já tinha em casa, e aos poucos, conforme eu fui, né, eu fui me encontrando na corrida, eu comecei a investir um pouco mais também no esporte. Certíssimo. E vamos lá. Deixa eu ver. Você já teve alguma lesão causada por esse esporte? E qual que é a dica que você dá para evitar que aconteça com outras pessoas? Já aconteceu contigo? Eu já tive várias lesões. Eu já tive canelite, né? Que é uma É lesão. comum? É uma lesão, sim, é uma das lesões mais comuns na corrida é a canelite. Inclusive, eu sempre estou dando dicas lá no meu Instagram, né? De como evitar. Já aproveita e refaça seu Instagram pro pessoal. É Aline Trancoso _. Segue lá, viu, gente? Segue, que realmente ela tem bastante conteúdo. Então, para quem tá começando e para quem já é do meio, né, e quer acompanhar dicas, boas dicas aí. São 10 anos, né, Aline? Quase 10 anos correndo e compartilhando desse esporte aí que eu tanto amo. Já segue lá, mas tava falando que você teve a canelite. Foi, já tive canelite, né, que é uma das lesões mais comuns na corrida. E assim, a lesão é um assunto assim que é um pouco complexo, sabe? Porque o fortalecimento muscular é o que realmente faz com que a gente consiga evitar essas lesões. Mas assim como a corrida é um esporte repetitivo e de alto impacto, às vezes nem sempre a gente consegue ter um controle
sobre uma lesão ou outra, né. Então acaba que sendo algumas lesões comuns, né, que chamam, como a canelite, questão de algumas dores no joelho, às vezes tem a questão da panturrilha também, que fica ali dolorida, mas aí alguns cuidados que a gente tem no dia a dia, a gente vai desviando aí dessas lesões. E o que que você já fez de errado? Que pode ter gerado aí as lesões, ou que de repente não gerou lesão, mas que você sabe que não Sim. deveria ter feito dessa forma? Eu acho Aí. que eu aumentei muito rápido o meu volume de treino, né. Tipo assim, eu estava treinando para provas, uma prova mais curta, um exemplo, uma prova de 5 quilômetros, aí depois eu me empolguei: "Pô, quero fazer uma meia maratona com a Do nada. prova". É. Aí, tipo, me empolguei, alguma co assim, nesse sentido, né. Uhum. Você tá fazendo uma prova curta, que hoje acontece muito, né, uns 5 e 10, às vezes você quer fazer uma prova que é uma prova mais longa, às vezes se empolga, aumenta um pouco mais seu volume de treinos e tudo, e às vezes seu corpo não tá preparado para aquele volume de treinos que você tá fazendo aquela sobrecarga ali nele, né, então acaba ocasionando alguma lesão. Ou às vezes também um tênis, às vezes até um tênis, eu já tive um tênis também que eu percebi que meu joelho doía um pouco mais com ele, então às vezes até um tênis inadequado ele pode, Uhum. né, dependendo, pode causar uma lesão também, são vários fatores, a falta de descanso, às vezes se empolga e quer correr mais e quer descansar menos, coisas que corredores aí que estão estão me ouvindo sabem, né, que a gente se empolga. E o que a gente estava falando, né, um pouquinho antes sobre a questão de elitizar a corrida, e de repente é aí que elitiza, a partir da hora que você tá ali na rotina de treinos pesada e o tênis já não tá É, suportando esse não novo tá estilo de suportando, né, que vida. às vezes você tá com tênis que ele não tem um amortecimento que deveria ter, né, que um tênis com melhor amortecimento, ele diminui um pouco essa sobrecarga da corrida, né. E me conta, assim, falando de experiências de distâncias mais longas, você já teve a experiência de maratona, né, Eu fiz uma maratona. foi maratona comple ou foi meia? Não, foi maratona. Meia eu já fiz várias, né, Nossa! a maratona eu fiz uma que foi minha primeira o ano passado, né, no aniversário de Brasília. E é vamos ver se eu estudei certo, maratona são 21 quilômetros, é? Não, a Não, meia meia maratona maratona é são 21 e a maratona é 42, 195 metros. 42 pela É, 95. resumindo, 21 e 42, né, que é o dobro. E tudo isso correndo, sem parar? Tudo escorrendo. Caramba, mulher Parar correndo. você pode parar, né, eu tentei não parar, por quê? Porque, eu percebo que às vezes que eu paro tipo assim, né, quando eu fiz minha maratona, eu tentei parar um pouquinho, eu tentei dar uma paradinha para caminhar um pouco, mas eu senti que doía mais, né. Aí eu percebi que eu indo quando eu sentia que meu corpo estava mais cansado, eu dava um trotezinho, né, para ir melhorando mais a energia, mas eu evitei não caminhar na maratona. Muita gente caminha, é normal também. Eu imagino, gente, Até por ser 1 hora e 2 quilômetros. Eu, quando fiz minha maratona, eu vi várias pessoas andando, viu. minha E não é fácil. Chega uma hora que você tá muito cansado, muito exausto, né. eu já preciso te dar os parabéns, porque pra mim isso, assim, é um super-humano, uma pessoa que consegue que seja andar, é muito tempo. Como é que você É prepara o seu bastante tempo. mental pra fazer uma prova como essa? Tantos quilômetros, como é que funciona essa preparação? Olha, quando eu decidi fazer minha maratona, eu sabia que seria bem desafiador, né, até porque com a rotina que eu tenho de mãe, tenho um filho pequeno, né, eu tenho um filho pequeno ainda, Quantos anos seu filho? tem 4 anos, o ano passado ele tinha 3, né. Então filho pequeno, eu trabalho fora, eu faço faculdade, inclusive de educação física, estou no último ano. Nossa, é muita coisa. Dona de casa. Então eu coloquei na minha cabeça, assim, eu vou fazer a maratona, eu vou, porque é um sonho, eu não vou deixar mais para depois. Eu senti muito no meu coração que seria aquele momento, eu queria muito fazer. Então eu sabia que seria um desafio muito grande eu conciliar essa rotina, né, tantas tarefas, tantas coisas ao mesmo tempo com a maratona. Mas aí eu busquei bons profissionais, né, para poder me ajudar nessa Então rotina. teve ajuda aí. Acompanhamento ali, sim, de profissionais, eu tive uma pessoa que me ajudou nos meus treinos, na minha parte de suplementação, meu esposo também, ele me deu um apoio muito grande, para mim conseguir descansar, né, porque os treinos eles são muito pesados, né, eles são muito intensos. E assim, às vezes eu tinha um treino de 30 quilômetros no final de semana, quando 2 dias depois eu tinha que fazer 15, né. Uhum. Uma meia maratona que a gente se prepara ali, você tem toda uma preparação para fazer aquela meia maratona, você faz aquilo num treino. Hum. A meia maratona começa a ser algo comum, né, porque você sai para correr 28, você sai para correr 25.
Nossa, você falando numa naturalidade. Não, gente, então assim, foi muito puxado, assim, sabe, foi um desafio muito grande para mim. Mas assim, eu sinto que valeu a pena, assim, a corredora que eu era antes da maratona, eu me tornei uma corredora outra depois. A maratona ela ressignificou muito, muito a corrida para mim. E você Então foi o esforço, foi um sonho, assim, que valeu muito a pena. Ainda bem que eu não desisti. Teve momentos que eu pensei em desistir, mas aí eu pensei: "Não, eu não vou desistir, eu vou continuar", porque eu sei que tem pessoas que vão se inspirar também nessa minha jornada. não, com certeza. Eu que já não sou do meio, já tô aqui inspiradíssima, porque é um desafio e tanto. E a pergunta é, agora que você deu check nessa meta, conseguiu concluir, você tem vontade de fazer outra? Ou você acha Olha que é? olha, nesse momento não. Hum. Vou falar assim que eu não vou fazer uma outra. Às vezes eu penso em fazer, mas nesse exato momento da minha vida, hoje não. E eu gosto muito das provas curtas também, né. Eu gosto da coisa da velocidade, os 21 também eu gosto. Então, assim, eu tô muito feliz, assim, nesse momento, assim, com as distâncias que eu venho treinando. Mas futuramente, se me der vontade, eu ver, assim, que eu vou estar com a vida um pouco mais tranquila, né, aí eu faço uma outra sim, com Então você não certeza. descarta. Não tá nos planos, mas não Não, tá nos descarta. planos agora, mas não descarto não, a possibilidade de fazer uma outra prova. Normalmente, quando você faz as provas, você se inscreve para qual distância? Ó, atualmente eu tô fazendo mais 5. 5? É, 5 e 10, é. Uhum. 5 e 10, tô nas curtas, porque eu tô conseguindo conciliar melhor minha rotina, né. Quando você vai pra umas distâncias mais longas, isso exige que você tenha um volume maior de treinos durante a semana. Se você corre distâncias mais curtas, obviamente que você consegue se preparar, com um volume menor de treinos, né. Aí pra mim tá bom dessa forma, assim, nesse momento, né. Como eu também tô, naquela a parte final da minha faculdade, né, no último ano, daqui a pouco vou ter que começar, escrever meu TCC também, fazer listas, Já. então tô na correria. Gente, vale ressaltar também que, além de tudo, ela é mulher, mãe, então a gente sabe que o peso, infelizmente, Sim. é muito maior pra gente. Então eu tô te achando uma guerreiraça, de parabéns, parabéns. E o que que te motiva, o que que te influencia a escolher, a distância que você vai percorrer quando você vai se inscrever para a prova? É a rotina que você tá naquela época, é o percurso? Como é que você escolhe? Olha, atualmente, como eu estou nessa correria toda aí do meu dia a dia, eu estou indo mais pela questão da adequação aos meus treinos à minha realidade, né. Então eu estou escolhendo as curtas distâncias, porque para mim são provas mais que, assim, teoricamente para mim são mais fáceis de ir lá e conseguir, né, realizar. E o pessoal do seu Instagram fica, assim, naquela exigência de: "Ah, você já correu uma maratona, agora vai fazer 5 ou não tem isso?" O pessoal lá é bem Eles tranquilo, né, o pessoal lá torce muito por mim, eles sabem também que eu torço muito por cada um deles ali que me acompanha, a gente tem uma troca muito grande ali de energia. Então eu percebo, assim, que eles acompanham minha rotina, né, então eles sabem que só pelo fato ali de eu continuar correndo, de eu estar ali nas provas, de eu estar, assim, fazendo um exercício físico nessa rotina tão corrida que eu tenho, isso para eles é, assim, já algo que inspira eles também, né, então eu penso que eles não têm essa cobrança, assim, em relação a isso não, eles ficam felizes, assim, quando me veem nas provas, quando passa eu correndo no feed lá. Uma coisa que eu tenho percebido que alguns esportes, eles têm uma motivação, uma ajuda ali que o pessoal cria, no seguinte sentido, deixa eu explicar essa pergunta que eu vou fazer. O pessoal da bike é super solícito. Eu estava andando de bicicleta no Eixão, que é até onde vai ser o nosso Bora Correr, inclusive, gente, no Eixão Norte. Dia 9, já vou aproveitar para chamar a galera. Dia 9, domingão, tem Bora Correr, nossa primeira edição, vai ser incrível. Tem provas, assim, para quem tá começando, para quem já tá um pouquinho mais evoluído no mundo das corridas, várias distâncias, você não pode perder, vai ser muito legal. Eu estava, né, voltando para minha história, eu estava andando de bicicleta, e aí, parei com a bicicleta, aí uma pessoa que estava na bike também parou: "Tá tudo bem? Tá precisando de ajuda?". Depois, voltando, tinha uma moça que estava ajustando o banco, e aí a gente ofereceu ajuda, e aí a gente, né, com essa turma de amigos, a gente estava comentando que o pessoal da bike é muito solícito, às vezes você tem problema, o pessoal tem até aquela câmara de coisa de encher a bicicleta,
Isso com o esporte da bike. Com a corrida, parece que existe uma motivação ali que Nossa, com certeza. às vezes você nem tá Existe. junto com a pessoa, mas aí você esbarra ali no meio da corrida e a pessoa já Muito. começa a te motivar ali. Então, assim, eu percebo que os esportes eles têm isso. E aí eu queria saber se você tem essa mesma percepção. É só com a sua galera que você se junta ou se você tá ali correndo e encontra com outra pessoa que tá treinando também, vocês às vezes começam a correr junto, um começa a motivar o outro, você sente essa energia de motivação, você sente isso na corrida? Eu sinto, eu costumo falar que a corrida é o esporte individual mais coletivo que tem. Gente, é impressionante. Eu já participei de várias provas para estar ali, assim, sabe? Quase, quase morrendo, né? E a pessoa tá, bora, 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 Aline, Isso. bora, você consegue, você consegue. Às vezes a pessoa não sabe quem sou eu e tá ali gritando, bora, bora. Às vezes passa uma pessoa do seu lado, assim, que ela, teoricamente, ela seria uma concorrente sua, né? Mas ela vem e fala, bora, bora, ou seja, ela quer que você vá junto com ela. Ela não quer deixar você para trás. E a corrida, gente, ela tem muito disso. Eu E não é só no meio que também. você corre, é no meio de pessoas que nunca te viram na vida, né? As pessoas torcem muito umas pelas outras. Eu percebo isso na corrida. Nossa, eu acho Muito mesmo. Eu acho sensacional. sensacional também. Então não é uma experiência individual, Com realmente certeza, acontece nesse acontece. meio. Na corrida acontece demais, demais, demais. As pessoas torcem muito umas pelas outras. E você sente que você precisa ali se unir ao grupo, a um grupo, né? Porque eu percebo que tem os grupos de corridas, isso é muito comum. Você sente que isso é muito necessário, ou se você quiser fazer individualmente, você vai conseguir um bom rendimento, tá tudo bem também. Que seria, assim, segundo a sua experiência de tantos anos, como é que você acha que você pode seguir, desempenhar? Eu No coletivo ou tudo bem Eu sozinho? penso assim, quando eu iniciei, eu comecei sozinha, né. Aí com o tempo, aí eu conheci um pessoal da corrida e comecei a participar de uma assessoria, o que para mim foi muito bom, porque eu evoluí mais no esporte, eu fiz amigos, então eu comecei a participar mais daquele universo, né, isso fez com que eu também me consolidasse mais no esporte. Então, se você quer evoluir na corrida, o ideal é que você tenha um acompanhamento profissional, faça parte de um grupo, uma assessoria, Faz muito porque diferença. faz muita diferença na evolução e na questão também de fazer amigos, né. Você vai se socializar mais, você vai fazer amigos, você Fica mais vai ter que gostoso. ser mais gostoso, ao invés de correr sozinha, você vai ter aqueles dias que você vai correr com grupo, você vai correr com amiga, você vai correr naquele pace que a gente chama de pace da fofoca, ali a tua conversa jogando a conversa fora. Então, quando você corre sozinha, tem seu lado bom? Tem, né. Você correr só também eu gosto às vezes de correr sozinha, tá, que se encontro comigo mesmo, né. Mas também eu gosto de correr com grupo, gosto de correr com os amigos, eu gosto de ter essa interação social, acho muito bacana. E parece, né, que as corridas elas têm esse objetivo de Tem socializar esse mesmo, né, porque socializar. depois das provas, né, tem a parte da banda, né, Sempre tem aquele after ali, né, que você se reúne com seus amigos, e tem uma banda, ou depois termina a corrida as pessoas vão para outros locais, já a partir dali já marca um treino junto. então Às vezes naquele dia que você às vezes você pode estar triste ou passando por algum problema, ou tá um pouquinho assim, às vezes sem vontade de sair para correr, às vezes tem aquele amigo que te chama, né: "Bora, bora", falando: "Vai ser bom, tá", daqui a pouco quando vê você já tá lá correndo com a galera. Então acho que correr em grupo vale a pena, viu, é assim, fácil de fazer amigos, é um esporte que fácil, é fácil fazer amigos. Eu conquistei, eu tive muitos amigos, assim, ao longo dos anos correndo, fiz muitas amizades na corrida. gente, que bacana, Muito porque parece que é um esporte individual, mas foi como ela disse, pelo visto é um esporte que facilmente vira um esporte Facilmente coletivo. vira esporte coletivo. Hoje aqui em Brasília está muito cheio de grupos de corrida. Quando eu vou ali para o parque da cidade fazer o treino, tem algum evento, eu percebo muitas pessoas assim unidas, tá com umas camisas da mesma cor, do mesmo grupo. Aí esse dia até perguntei a algumas meninas: "Vocês são de alguma assessoria?" "Não, a gente se encontra para correr ali na praça." A gente fez até uma camisa aqui nossa. Ah, que Eu achei bonitinho! gente, eu achei que legal, viu. Aí elas estavam lá, eu falei: "Nossa, muito bom, viu, a corrida é incrível mesmo, viu, um esporte maravilhoso." E eu queria aproveitar, eu já convidei vocês, vou convidar de novo para estar junto com a gente no Bora Correr, gente. As inscrições já estão rolando, vai ser muito legal e tem vários percursos, tanto para quem está começando, como para quem já está aí há mais tempo, já consegue desenvolver um pouco melhor num percurso maior. Mas eu, né, não sou a Aline, então eu vou pedir para a Aline me ajudar a chamar essa galera e falar dessa importância da corrida, né? Falando da sua experiência do tanto que é bom, vamos chamar para o Bora Correr. Gente, quando a gente se inscreve para uma prova,
é outra vibe, né. Eu lembro quando eu comecei a correr, eu corria no parque, né, tive toda aquela dificuldade, depois ali, automaticamente ali, eu com os treinos, os quilômetros já começaram a se encaixar, eu comecei a correr, aí eu fui convidada para participar de uma prova de corrida, e depois que eu participei dessa prova de corrida, eu nunca mais parei de correr. Ah, Foi muito bom, foi através de uma fui para uma prova de corrida, inicialmente eu e meu esposo, a gente começou a correr junto, né. Um casal de amigos chamou a gente para um evento no parque, que era um evento de corrida. A gente: "Como é que a gente vai para lá correr se a gente não corre?". Vocês vão, chegou lá, a gente correu um pouquinho, já cansou, né. Só que a gente caminhou, né, correu, caminhou e tudo, e depois desse dia a gente começou realmente a correr. Aí foi quando a Tomou gente gosto. gosto, aí foi quando a gente se inscreveu numa prova de corrida. E a prova de corrida é uma energia que é surreal. Surreal. Então, participem do Bora Correr, porque vale a pena, vocês vão para lá se divertir, superar os limites, fazer amigos, cuidar da saúde, então é muito bom. Se inscrevam aí no Bora Correr, vale a pena, viu, vocês vão curtir demais. Não, gente, a corrida vai ser incrível, né, vai ser uma ótima oportunidade de se exercitar, né, de exercitar a saúde, praticar a saúde, mas o pós que a gente está preparando, tá, vai ser Eita, vai dos ser bom sonhos. demais, hein. Ótimo, aquela amizade ali que você vai fazer durante a corrida, você vai fortalecer nesse pós, porque vai ter banda, vai ter churrasquinho, vai ser um tanto de coisa, Gente, vai ser sorteio. um evento, vai ser uma festa da corrida, a É festa da isso. corrida. Você se exercita, depois exercita a amizade também. E Aline, eu queria te dizer também que você é a nossa convidada especial, tá? Eba, Já tô te chamando pra essa corrida, eu já estava de olho nela, né. Você acha que eu ia perder o Bora Correr? pois Jamais. você agora convidada oficialmente, então. Sim, certeza, estarei lá participando. Tenho certeza que vai ser uma festa linda, viu? Com certeza. Não, com certeza vai mesmo, porque vocês não sabem o tanto que a gente está preparando. Pensa, a nossa primeira edição, gente, está muito especial, a gente está preparando com muito carinho. Então, ó, eu vejo vocês lá. A Aline vai estar comigo também para Sim, com correr. certeza. Eu espero que muita gente dessa Brasília e região também esteja lá com a gente no dia 9. E Aline, eu queria te agradecer demais por aceitar esse convite e compartilhar com a gente a sua experiência. Eu gostei muito de saber, inclusive, ai, já tô agora assim, eu vou tentar, né? Eu vou tentar entrar nesse esporte, já me motivou, te confesso. Não, vocês Me entram sim, cansou. porque vale demais a pena, viu? Gente, quem não corre ainda, bora, comece a correr, porque vocês vão amar. É um esporte, assim, que traz saúde, motivação, faz bem pro físico, pra mente, pro coração. É bom demais. Bora correr. Bora correr, gente. E a gente se vê no próximo Que Rola em Brasília. Tchau, tchau. Beijo, Aline. Beijo.